A pupila é Ensino Fleury. Todos os cursos produzidos sob a marca Pupila agora passam a integrar a plataforma Ensino Fleury. Por isso, o nome da antiga marca ainda pode aparecer durante alguns vídeos e em alguns materiais, mas não se preocupe. A qualidade e excelência que sempre estiveram conosco na Pupila permanecem com a gente no Ensino Fleury. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail ensinofleury@grupofleury.com.br. Seguimos à disposição. Bons estudos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Oncologia Translacional na Prática Clínica da Pupila. Eu sou a Ludmila Tomé Domingos Chinem e hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de oncologia. Nosso objetivo com esta aula é relembrar a história do câncer e os seus números em nosso país, identificar os fatores de risco para o desenvolvimento das neoplasias e interpretar as etapas da transformação maligna e da progressão tumoral. Bom, por que estudar o câncer? O câncer, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dado de 2019, é a doença que mais mata no mundo. Em alguns países ainda é a segunda principal causa de morte, perde apenas para doenças cardiovasculares. Bom, para o Brasil, dados do INCA foram esperados para 2020 mais de 600 mil novos casos de câncer. Então, para homens, 65.840 novos casos de câncer de próstata. Em segundo lugar, vem câncer de cólon e reto, com 20.540 novos casos. No caso das mulheres, câncer de mama vem em primeiro lugar e foram estimados para 2020 66.280 novos casos. Câncer de cólon e reto constituem o segundo tipo mais comum para mulheres e foram estimados para 2020 20.470 novos casos. Então, agora fazendo uma perspectiva sobre o câncer, embora pareça que o câncer seja um mal do século, o câncer não é uma doença nova. Existem relatos sobre câncer desde antes de Cristo. Então, dos papiros egípcios, a gente já vê relatos, então, câncer de mama, câncer de pele. Depois, Hipócrates, em 400 a.C., colocou que acreditava que o câncer era causado pela bilis negra. E depois de Cristo, no século XVI depois de Cristo, Paracelsus veio com a ideia da correlação entre ambiente e câncer. Então ele observou, que trabalhadores, pessoas que trabalhavam com minério, tinham um acúmulo de arsênio e esse arsênio no sangue estava relacionado ao câncer. E em 1914, Boveri postulou a ideia, então ele observou que havia uma relação entre segregação cromossômica e câncer. E no ano 2000, já aqui na medicina moderna, Weinberg, juntamente com outro pesquisador, lançou um artigo que tenta contemplar todos os fatores que levam ao câncer e hoje são conhecidos como os hallmarks do câncer. Quais os tipos de neoplasias, então? Hoje existem mais de 200 neoplasias e mais de 800 subtipos. Então, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, essas neoplasias elas podem ser organizadas de acordo com o sítio de localização, com comportamento biológico, então benigno versus maligno, com a célula de origem. Então, aí, quando a gente observa a célula de origem, pode ser de acordo com a classificação histológica, se são células germinativas, células epiteliais, células mesenquimais. Então, todo este conjunto leva a mais de 800 subtipos de câncer. E como que nós denominamos esses 800 subtipos? Então, de acordo com o tecido de origem, então os cânceres podem ser de origem epitelial ou de origem mesenquimal. De acordo com o comportamento, então o câncer ele pode ter um comportamento benigno e um comportamento maligno. O que nós chamamos de comportamento maligno? É essa capacidade de formar metástases. Então, quando nós pensamos em cânceres malignos, significa que eles têm um potencial de formar metástases. Dentro dos tumores benignos, epiteliais benignos, nós temos os papilomas, então um exemplo é o câncer glandular escamoso, e os adenomas, exemplo de epitélio glandular.
Dentro dos epiteliais malignos, nós temos os carcinomas. Então, o exemplo é o adenocarcinoma. Dentro dos tumores mesenquimais, então tecido de origem mesenquimal, nós temos os tumores benignos também e os malignos. A nomenclatura, como é feita para os mesenquimais. Nos mesenquimais, para os tumores benignos, nós acrescentamos o sufixo oma. Então, são os lipomas, os condromas, os angiomas. Dentro dos mesenquimais malignos, nós acrescentamos, então, na nomenclatura, o sufixo sarcoma. Então, são os liposarcomas, os condrosarcomas, os angiosarcomas. Vocês vão ver isso mais para frente, mas por agora, nós vamos fazer uma classificação básica, uma distinção básica entre célula normal e célula neoplásica. A célula normal, ela sofre divisões e ela também sofre apoptose. A apoptose é um processo de morte celular programada. Esse processo de divisão e de morte faz parte da manutenção do nosso organismo, então faz parte da homeostase, do nosso equilíbrio enquanto organismo. Uma célula neoplásica, ela tem uma divisão celular aumentada e pode ter uma apoptose normal, ou ela pode ter uma divisão celular normal e um processo de apoptose diminuída. São duas características que podem compor uma célula tumoral, dentre várias outras que nós vamos ver ao longo do curso. E quais são, então, os fatores de risco associados ao câncer? Apenas 10 a 20% dos casos de câncer estão relacionados à hereditariedade, estão relacionados a fatores genéticos. 80 a 90% dos casos de câncer estão relacionados a fatores externos, que são o meio ambiente, comportamento e hábitos. Dentre esses fatores externos, um fator muito importante, então, é o meio ambiente. E no meio ambiente, nós temos os fatores de risco, que são chamados de carcinógenos ou fatores cancerígenos. O que são esses fatores? São os produtos químicos, são algumas coisas físicas, são produtos biológicos como vírus, bactérias, fungos, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, um fator ambiental químico, o tabaco. Tabaco, todo mundo está cansado de saber que está relacionado ao câncer de pulmão, ao câncer de bexiga. Então, tanto o tabaco quanto os seus metabólicos. Os azocorantes ou as aminas estão relacionadas também a câncer de bexiga. As aflatoxinas, que são toxinas provenientes de fungo, principalmente a aflatoxina B1, que está relacionada ao câncer de fígado. E os benzenos, que também estão relacionados ao câncer de pulmão e à leucemia. Os físicos são a radiação ionizante, que todo mundo está cansado de saber, que precisa usar filtro solar, porque a radiação pode causar. E outro carcinógeno que nós temos é o carcinógeno biológico, principalmente os vírus. Eles podem estar ligados ao desenvolvimento de neoplasias de forma direta, alterando diretamente o DNA da nossa célula, ou de forma indireta, por inflamação crônica, ou por imunossupressão, então inibindo a nossa resposta imunológica. Então, quais são as neoplasias causadas por esses vírus? Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Então, o EBV, o Epstein-Barr vírus, ele está ligado a quais neoplasias? Então, ao carcinoma nasofaríngeo, ao linfoma de Burkitt, ao linfoma não Hodgkin, relacionado à imunossupressão, e ao linfoma de Hodgkin. Outro exemplo, o HPV-16, que existe até vacina hoje para prevenir neoplasias. Então, ele está relacionado ao câncer cervical, de vulva, vagina, pênis, ânus, cavidade oral, orofaringe e tonsilas. O HBV está relacionado, então, ao carcinoma hepatocelular e o HIV está relacionado ao sarcoma de Kaposi, ao linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, câncer cervical, câncer de canal anal e de conjuntiva. E ainda, pensando nos fatores ambientais, tem a dieta, os fatores que estão relacionados aos hábitos, que podem levar ao câncer, tem a dieta. Então, a dieta tem um impacto no desenvolvimento das neoplasias. Tem também aqui alguns exemplos. Então, altos índices de gordura corpórea, por exemplo,
podem levar à hiperinsulinemia, ao aumento de estradiol e à inflamação. Então, que câncer que pode estar relacionado a isso? Câncer de mama, câncer de rim. Alta ingestão de carne vermelha e processada pode levar à exposição elevada de nitritos, formação de compostos nitrosos endógenos. Que câncer que está relacionado a isso? Câncer de cólon. Baixo consumo de vegetais e frutas, então leva a uma deficiência de folato, baixa ingestão de fibra, baixos níveis de carotenoides, então câncer de cólon também está relacionado a isso. E existem teorias da transformação. Então nós sabemos que existem os fatores de risco, os fatores ambientais, a dieta, os fatores biológicos. Mas o que acontece com essa célula? Como acontece essa transformação? Então existem duas principais teorias. A teoria da mutação somática. O que essa teoria prega? Que uma única célula sofre mutação e que é um processo unidirecional. Uma vez que essa célula sofre mutação, essa célula sozinha vai sofrer então proliferação e expansão clonal, vai mudar o microambiente celular onde ela está inserida e vai fazer com que esse tumor expanda, levando então à disseminação. Essa teoria da transformação maligna, ela tem ficado cada vez mais de escanteio. Por quê? Porque nós temos visto que para o câncer desenvolver, não basta ter mutação. Muitas células normais têm mutação e não são células cancerígenas. Então, o que é mais determinante para o desenvolvimento do câncer? O microambiente celular onde a célula está inserida. Então, vocês verão nas próximas aulas, nós vamos detalhar isso mais, que as células que compõem aquela massa tumoral são determinantes para a evolução e para a biologia desse tumor. A teoria que tem ganhado força na literatura é a teoria da organização tecidual. O que essa teoria fala? A mutação que está ali na célula, ela vai ganhar força e ela vai de fato transformar essa célula quando acontecer uma ruptura da arquitetura tecidual. É como se as células que estão ao redor dessa célula mutada colaborassem para que essa mutação de fato fizesse algum estrago. Por que isso, gente? Mutação, muitas células normais têm mutação. Então a mutação não é o fator determinante para muitos cânceres. O microambiente onde a célula está inserida é que é determinante. Então, se há uma ruptura desse microambiente onde essa célula que carrega essa mutação está inserida, aí sim pode ser que essa mutação se difunda e transforme essa célula. Então, a partir da ruptura, nós temos a difusão das mutações dentro do tumor, há uma expansão tumoral e disseminação dessas células. Então, para fechar essa aula, o que acontece com uma célula normal para que ela se transforme em uma célula maligna? Nós precisamos que haja erro de replicação, exposição dessa célula a fatores que a estressem e a oncovírus, por exemplo, e todas essas exposições vão levar a alterações genéticas e epigenéticas, a aberrações cromossômicas e a interações heterotípicas alteradas, que com o tempo vão fazer com que haja uma seleção de células mutadas, não mutadas, células alteradas, células não alteradas e uma evolução. Então, essas células alteradas, elas vão adquirindo capacidades ao longo do tempo, vão se proliferando, se expandindo e isso leva ao processo de formação do tumor. Por hoje é isto. Muito obrigada, espero você na próxima aula.